Amém? Amados, eu vou pedir aqui para você que está passando aí em casa, já colocou, sabe? Possa se inscrever no nosso canal. Por que eu estou pedindo isso, irmãos? Que a gente percebe lá que a gente, graças a Deus, tem mais de 6.000 visualizações todo mês no nosso canal, nas mensagens. E só que nós não temos pessoas às vezes nos inscrevendo. Então eu queria pedir para vocês, se não vão combinar, eu vou falar 1, 2, 3, você falar assim, se inscreve no canal, amém? Para eles escutar. 1, 2, 3. Se inscreve no canal. Glória a Deus, a igreja está bonita hoje, né, irmãos? Glória a Deus, que continue assim para melhor em nome de Jesus, amém? Amados, eu queria falar sobre eu e você sermos fiéis, inabaláveis na presença do Senhor. Eu já quero aqui profetizar, você está aqui esta noite porque você é um escolhido do Senhor. Há uma unção diferenciada sobre a sua vida. Talvez você pensou durante a sua caminhada essa semana, eu vou desistir desse negócio de Jesus. Eu vou desistir desse negócio de igreja, mas eu estou aqui como homem de Deus para falar sobre a tua vida. Há uma unção muito maior do que o teu poder de desistência. Há uma unção que se chama Espírito Santo de Deus, que te selou, que te comprou, que escreveu o seu nome e quer te usar para a glória dele em nome de Jesus, amém? Amém? Amados, é tão interessante que esse versículo, ele esclarece o que é mais importante na Bíblia. Vocês sabiam disso? Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Não fecha a tua Bíblia, por favor. Capítulo 15 de 1 Coríntios. Irmãos, eu sei que existem muitas coisas, irmã Carol, irmã Vânia, muitas coisas boas e legais que nós podemos fazer e precisamos fazer, como viver a nossa vida, como casar, né? Só que nós vamos entender uma coisa, que nós só temos uma vida. Então nós não podemos desperdiçá-la. Nós não podemos deixar as coisas passarem, chegar lá na frente e falar, poxa, eu poderia ter feito tanta coisa para Jesus. Eu poderia ter feito tanta coisa para Deus. Pastor, e o que seria esta coisa tão importante, que é a mais importante da Bíblia? Eu sei, irmão, que você precisa casar, quem aqui ainda não casou, precisa completar uma faculdade, precisa melhorar no emprego, precisa comprar uma casa. Eu sei que isso é importante, mas a coisa mais importante é fazer a obra do Senhor. Como assim, pastor? Nós lemos um texto, diz assim, ó: permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale, dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor. Irmão, se você entender, a coisa mais importante que Jesus veio fazer nessa terra foi fazer a vontade de Deus. Então eu quero aqui te dizer, você pode casar sim, meu irmão. Eu quero profetizar aqui um casamento ainda esse ano, em nome de Jesus, ou se Deus não permitir, mas até o meio do ano que vem, amém? Eu quero profetizar casa própria sobre a tua vida. Eu quero profetizar o novo emprego. Eu quero profetizar só coisas boas, porque a minha função aqui é abençoar a tua vida como você abençoa a minha. Só que eu queria dizer para você que essas coisas não podem distrair você. Olha para mim. Não pode distrair você da coisa mais importante da sua vida, que é fazer a obra do Senhor. Muito obrigado. Por que, pastor, é a coisa mais importante? Você lembra daquele dia que você aceitou a Jesus, levantou as suas mãos e falou assim: Senhor, a minha vida não pertence mais a mim, agora o Senhor é meu Senhor e meu Salvador. Você estava dizendo para Jesus que agora você seria um crente, um cristão, um seguidor, um discípulo, e você convidou Jesus para ser o Senhor da sua vida. E desde então, Jesus confiou sobre a tua vida. Levante a tua mão, por favor, eu quero profetizar. Jesus confiou sobre a tua vida dons e talentos, confiou uma unção diferenciada para que você frutifique para a glória de Deus. E isso vai começar a acontecer em nome de Jesus, amém? E amado, só que é interessante que nesse tempo de igreja e de evangelho, são 17 ou 18 anos, a gente tem visto muitas pessoas, líderes, crentes, obreiros, não obreiros, se abaterem com o tempo. Quem aqui conhece uma pessoa que quando você conheceu ela era fervorosa, apaixonada por Jesus, fazia a obra com todo amor e todo fervor, e hoje já está tão fraca, às vezes não tem força para ir para o culto? Quem todos aqui já conheceram pessoas assim? Não é isso, irmãos? Só que por que, pastor, que isso acontece? Vocês já prestaram atenção que o versículo de número 58, ele começa: portanto, meus amados irmãos. Se não tivesse um portanto, esse versículo não teria função nenhuma sobre as nossas vidas. Mas o que ele está querendo dizer, ó, portanto, tudo aquilo que foi falado lá atrás, tudo aquilo que foi profetizado, tudo aquilo que foi escrito lá atrás, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, fazendo toda a obra do Senhor, porque em todo o trabalho no Senhor não é
vão. Irmãos, eu quero dizer para você, talvez você fale assim: pastor, a gente tem culto terça, quinta, domingo. Irmãos, eu sei que a gente tem cultos terça, quinta e domingo, mas essa deve ser uma das coisas mais importantes das nossas vidas. Eu vou te explicar o porquê. Por quê, pastor? Olha só o versículo 14, eu quero que você volte aí agora, no mesmo capítulo, e diz: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a vossa fé. Irmãos, se nós não cremos que Cristo ressuscitou o terceiro dia, e está hoje assentado à destra de Deus, mas ao mesmo tempo está presente neste culto, por meio do teu Espírito Santo, irmãos, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Nós estamos perdendo tempo aqui na igreja. Nós poderíamos agora assistir Domingão com o Hulk, né, agora, não é mais o Faustão, né? Poderíamos assistir qualquer outra coisa, porque nós estaríamos perdendo tempo aqui, irmãos. Mas eu quero dizer para você: ei, Jesus ressuscitou, Ele está sentado no trono, Ele governa todas as coisas, Ele está no controle da minha vida e da tua vida. Irmãos, o meu coração e o teu coração deve arder, deve queimar por Jesus, porque Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele venceu o último inimigo. E se Ele ressuscitou, eu e você não estamos aqui em vão. Há uma promessa, há uma recompensa sobre as nossas vidas, porque todo o trabalho no Senhor não é vão. Tem promessa para você em nome de Jesus. Nessa terra, pastor, eu sei da promessa que é na glória, mas tem promessa nessa terra. A tua casa vai ser próspera, o teu casamento será abençoado, a tua casa vai ser feliz, vai haver paz no seu local de trabalho, a tua vida financeira vai melhorar. Mas primeiro precisamos nos dedicar à obra do Senhor. Alguém pode trazer uma água para mim, por favor, em nome de Jesus? Versículo 19, irmãos. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Deus abençoe, amado. Amém. Amados, eu e você temos uma esperança. Eu sei que quantos aqui querem ir para o céu em nome de Jesus aqui? Eita, já eu vou pegar vocês, hein? Eu gosto quando vocês respondem assim. Irmãos, a nossa vida não se limita só aqui, irmã Cícera. Eu sei que você precisa trabalhar, eu sei que nós precisamos trabalhar, nós precisamos comer, nós precisamos suar, mas a nossa vida não se limita aqui a algo maior e melhor nos esperando, a uma glória eterna, a um local em que as ruas são de ouro, não há ranger de dente, não vai haver falsidade, não vai haver pecado, aí não vai ter luz. Sabe por quê? Porque o próprio Deus será luz. Não vai ter noite, porque o próprio Deus vai iluminar a cidade. Eu e você estaremos junto com os anjos, glorificando a Deus, cantando aleluia, glória a Deus, hosana ao rei. Irmãos, a nossa vida não se limita nessa terra. E eu vou te dizer por quê, irmãos. Porque Jesus ressuscitou, e por isso todos nós vamos ressuscitar naquele dia. Se o Senhor não voltar, nós naquele grande dia vamos, ou se o Senhor não voltar antes de nós morrer, desculpa, né? Nós vamos ressuscitar, irmãos, uns para a salvação e outros para perdição. Mas pastor, eu vou, você vai? Só que eu tenho algo para te dizer. Antes da festa vai haver um julgamento. Não é isso, meu irmão? Não é isso, meu diácono? Antes da festa, todo joelho vai ter que se dobrar, todos vão ter que confessar que Ele é o Senhor, mas todos seremos julgados. E aí que eu vou começar a pregar agora. Aquele grande dia será perguntado assim: como que você viveu? Aquele grande dia o Senhor vai perguntar: por quem você viveu? Aquele grande dia o Senhor vai perguntar: como você investiu a sua vida? Aquele grande dia o Senhor vai perguntar: e em que você investiu a sua vida? Porque, irmão, se nós investimos a nossa vida só nas coisas da terra, naquele grande dia nós iremos escutar um grande não: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Mas eu creio que nós estamos aqui porque naquele grande dia nós vamos escutar: servos bons e fiéis, entra no meu gozo. Ei, amados, tem uma promessa para aqueles que fazem e amam a obra de Jesus. Você já imaginou que naquele grande dia terá essas perguntas? Eu fico imaginando um data show, grandão, um telão enorme, e passando
Às vezes que nós falamos mal do irmão, eita glória. Às vezes que nós acabou o culto, pastor, hoje só Jesus na causa. Mas vai aparecer aqueles dias também, irmãos, que nós nos dedicamos à obra do Senhor, que nós abrimos mão do nosso descanso para fazer a vontade do Senhor, que nós recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, que nós demonstramos com as nossas atitudes que nós o amamos. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui. E esse dia está? Eita, só a Sara ouviu. E esse dia está? Todos aqui estão vendo nas redes sociais, nós colocamos no grupo para estarmos orando. Eu creio que os irmãos estavam aqui antes da gente chegar orando. Irmãos, eu queria dizer para você, se apressa em amar a Jesus, se apressa em se reconciliar com Jesus, se apressa em fazer a obra de Jesus, porque Jesus está voltando. Os sinais estão mais perto, irmãos. Para quem não conhece a Bíblia, tudo que está acontecendo, tudo já tinha sido falado. Começou a construção do segundo templo, agora começaram uma guerra. E se vocês não prestaram atenção, a guerra na Ucrânia não acabou. E diz a palavra do Senhor que naquele grande dia, ainda não seria o fim, mas começaríamos rumores de guerra. O amor se esfriando, o pai matando o filho matando o pai. E eu quero despertar você esta noite. A melhor forma de demonstrar como nós amamos a Jesus é fazendo a obra de Deus. Irmãos, não adianta aí você falar que somos gratos. Não adianta a gente acordar de manhã assim, eu sou grato. Eu vou fazer uma pergunta para quem aqui é pai, mãe, avô. Como que você entende que seus filhos e seus netos são gratos? Só quando eles falam? Ou quando eles demonstram? Demonstram com atitudes, ações. Então, irmãos, não adianta a gente falar para Jesus que a gente é grato pela salvação, se as nossas ações devido à obra do Senhor estão falhas. E eu quero falar para você que não é indireta para ninguém. Acerte a tua agenda para colocar Deus como prioridade. Acerte o teu tempo e coloque, pastor, mas eu tenho que trabalhar sim. Mas lembre-se de uma coisa, se naquele grande dia o Senhor voltar e o seu pensamento estiver sendo só em trabalhar, você fica e outros vão. É duro o que eu estou te dizendo, mas é uma realidade. Por que, pastor, então que Paulo, olha só, vamos lá para o 58. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e absolutamente nada vos abale. Em outras versões está dizendo assim, ó, sempre abundante na obra do Senhor. Irmãos, o que ele estava querendo dizer? Irmãos, Jesus quer que eu e você sejamos sempre, que quer dizer constância. Não adianta você vir e se dedicar um dia e daqui a pouco você não manter uma constância, porque o que vai demonstrar o nosso amor por Jesus não é o que nós fazemos em um dia, mas aquilo que nós nos dedicamos a vida toda. E abundante, eu tenho que fazer pouca coisa ou é abundante? Seres sempre abundantes na obra do Senhor. Por isso que eu quero despertar você aqui essa noite. O que significa, pastor? É abundante. Significa todo dia, faça chuva ou faça sol, como aconteceu hoje. Aconteça o que acontecer, mesmo se você estiver envelhecendo ou se você ainda for jovem demais. Mesmo que os planos e os projetos não se alinhem tanto ao do mundo, eu falo para você, seja sempre abundante na obra do Senhor. O que eu quero dizer para você, todo dia cumpra o propósito de Deus, com foco, com estratégia, com paixão. Isso é o mais importante, de todas as coisas que você deve fazer, a mais importante é a obra do Senhor. Outra coisa que esse versículo nos ensina, é um recado de Paulo, não caia nessa armadilha. Olha só, ele está falando, portanto, meus amados irmãos, sabe por que ele está falando isso? Porque os crentes, alguns, estavam desacreditando que Jesus tinha ressuscitado. Se você pegar o capítulo 15 inteiro, estava falando sobre a ressurreição. E aí, amados, o que eu aprendo aqui? Existe um pensamento no mundo que diz assim, ó, morreu tudo, já foi, acabou. Isso é mentira de Satanás. Morreu tudo, não acabou não. Morreu, nós vamos para o grande dia do julgamento. Não vem com essa desculpa que morreu tudo, acabou, que não é verdade, tá, amados? E não vai ter prêmio, não tem recompensa. Mas o que eu acho lindo, irmãos, olha só o versículo 32, no mesmo capítulo, ele vai dizer: portanto, se foi simplesmente por razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que lucro obtive nisso? Ora, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã, se foi para isso, vamos só comer, se regalar, fazer que nem no tempo de Noé, casavam, se dava esse casamento. Irmão José Aguiar falou que essa semana vai fazer um churrasco, nós vamos lá.
Tá entendendo? Profetizando, né? Porque ali, eu vou te falar, ele, irmão Robson, Bruno, eu vou juntar os dois para ver se sai um churrasco, né? Amém. Eu profetizei aqui, os irmãos receberam em nome de Jesus. E o pessoal do União está convidado, hein? Eita glória. Aí agora vamos lá, irmãos. Olha só, eu quero que vocês respondam bem forte. Quem aqui crê no poder da oração? Não, peraí. Quem aqui crê no poder da oração? Amém? Aí a minha pergunta, então por que nós oramos tão pouco? Eu vou fazer uma outra pergunta para você. Quem crê aqui no amor de Deus? Mas por que às vezes você reage como se não fosse verdade o amor de Deus por você? Eu vou fazer uma outra pergunta. Quem aqui quer servir? Levante as mãos bem forte, por favor. Quem quer servir a Jesus? Amém, amados. Mas aí a minha pergunta, por que você ainda não está envolvido com uma casa de Cristo, que é o melhor lugar de servir as pessoas? Doeu um pouquinho? Se você quer servir, então por que você não mostra isso com as suas ações? Não coloque isso na sua agenda. Há uma escola de líderes aqui, pessoas sendo treinadas para esse trabalho. E eu vou bater mais um pouquinho. Quem aqui crê que naquele grande dia vai se encontrar com o Senhor? Só os que crê mesmo, por favor, em nome de Jesus, amém? Mas então por que você não vive a vida como se fosse encontrar com Jesus todos os dias? Por que então que nós queremos encontrar com Jesus, mas nós vivemos como se nós fôssemos morar eternamente nesse mundo, irmãos? Vocês estão aqui? Os semblantes de vocês até mudaram agora. Mas estavam tão bem nas profecias em nome de Jesus, vai dar certo. Vamos tomar posse dessa palavra? Irmãos, enquanto o mundo diz assim, aproveita, mas olha só, o versículo 20 vai nos ensinar o contrário, irmãos. No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiam. Se Jesus ressuscitou, eu tenho certeza que nós iremos ressuscitar. Você crê aqui em nome de Jesus, que nós iremos ressuscitar no grande dia, irmãos? Se Ele ressuscitou, nós também vamos. Irmãos, não precisam abrir João 15:8. Meu Pai é glorificado, é Jesus falando, pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Ele está falando um pouquinho de fruto, mais ou menos, irmão Wagner, ou está falando muito fruto? E aí a minha pergunta, por que nós ainda não demos muito fruto para Jesus ainda? Você já multiplicou você? Como assim, pastor? Você tem que ganhar outra alma para Jesus. Até o final do ano eu te dou essa tarefa. E aí? Porque isso é dar fruto. Irmãos, o que Paulo quer dizer com esse texto é isso, não caia nessa conversa, irmão Domingos. Aproveita o mundo que acabou tudo. Não é isso, irmãos. Não caia nessa cilada de Satanás. Sabe? Pelo contrário, aproveite essa vida, gere frutos para Jesus. Irmãos, todos receberam talentos. Um recebeu 1, outro recebeu 2, o outro recebeu... Alguém ficou sem talentos? Nenhum. Isso quer dizer que eu e você recebemos talento, no mínimo. Então não faça como aquele que recebeu 1, foi lá e escondeu. Pelo contrário, faça como aquele que ganhou 2 e trouxe. Aquele que ganhou 5 trouxe. Então, irmãos, a nossa função é gerar frutos, produzir frutos. Talvez você me pergunte aqui, eu estava falando isso com a minha filha hoje, eu vou para a casa de Cristo ou eu vou aproveitar a vida? Eu vou para o treinamento, para a escola de líderes, ou eu vou aproveitar a vida? Cuidado, irmãos. Eu estava ouvindo uma palavra que... Eu vou fazer uma pergunta aqui para as mulheres. Quem é as mulheres que gostam só dos cabelos? Vocês amam o cabelo de vocês? Levanta as mãos para mim, por favor. Eu creio que a maioria, não é isso? Se eu pedisse agora para vocês e desse agora R$1.000 para vocês cortar aqui, alguma de vocês cortariam? Carol ali cortar a carequinha? Beleza. Mas agora, se eu desse uma escolha para você, irmã Carol e as outras aqui, vocês cortariam o cabelo ou cortariam o dedo? O que vocês escolheriam cortar? O quê? Não, eu não ouvi. Cabelo. Sabe por quê? A gente escolhe cortar o cabelo porque o cabelo vai crescer, o dedo não. Então o que eu queria dizer para você diante disso, tomem cuidado com as suas decisões, porque tem decisões que nós tomamos que elas podem ser recuperadas, e tem algumas que elas não podem ser recuperadas.
Tem decisões que nós tomamos, irmãos, que não tem mais como voltar atrás. Cortou o dedo, ó, já era, o cabelo vai crescer. Qual é a decisão que você precisa tomar hoje? Quem é a sua prioridade hoje? Por quê, pastor? Irmão, ser líder de uma casa de Cristo é simplesmente cuidar da obra de Jesus. Não é ficar só no apoio, é cuidar mesmo. Fala, Jesus, eu estou aqui, me usa. Eu não tenho capacidade, eu não tenho estudo, eu não tenho conhecimento, mas eu estou aqui, Senhor. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque o próprio Paulo falou assim, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra. Está aí uma oportunidade para a igreja toda, irmãos. Não é só um grupo de 20 pessoas. Não é só os obreiros que têm uma oportunidade para a igreja toda. Irmãos, vamos ser sinceros, existem coisas maravilhosas na vida, não existe? Uma delas casar, outra ter filhos, cuidar das amizades, mas elas não podem tirar a gente da melhor coisa, que é fazer a obra de Deus. Irmãos, quem está deixando a obra de Deus é doido. Quem está largando Jesus, ele não está pensando no futuro, porque naquele grande dia nós vamos prestar conta de tudo que nós fazemos. Você está entendendo? Ou ainda está tentando na prática viver a vida de comer, beber e aproveitar? Nossa, pastor, mas tem casa de Cristo, mas tem escola de líderes, mas tem culto no IP, mas tem vigília, mas tem aquela programação. Eu vou explicar algo para você. Por que nós fazemos aqui na igreja o que fazemos? Eu quero que você olhe para mim. Mateus 28:18 diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre vocês estão aqui? Com vocês, até o fim dos tempos e séculos. Irmãos, é uma ordem de Jesus. Talvez você pergunte aqui, pastor, por que nós temos, vamos supor agora, uma escola de líderes na quinta, ou na terça, um culto na quinta e um culto no domingo, ou lá no IP? Nós fazemos o que fazemos porque estamos obedecendo a voz de Jesus. Porque eu vou te dizer uma coisa, talvez você não é obrigado a nada, mas uma coisa eu sei, que eu tenho certeza, que eu vou prestar conta. E eu tenho certeza que cada um de nós iremos prestar conta das nossas vidas. E o que eu mais aprendo nessa vida, naquele dia não vai ter mais segunda chance. É o que aconteceu ali, papumba, acabou. Então, irmãos, pastor, a gente faz o que faz porque é uma ordem de Jesus, não é um pedido. Você deve estar sentindo essa impressão, eu quero parar. E quando vai acabar a obra do Senhor? Muitos falam assim, pastor, depois que os jovens principalmente, né? Depois que eu ficar velho, eu sirvo a Jesus. Depois que eu terminar minha casa, que eu terminar minha faculdade, depois que eu casar. Irmãos, e se não houver depois? E se não houver uma próxima oportunidade? Está aqui a irmã, preciso usar ela. Alguns dias atrás ela estava junto com a mãe. Hoje ela já não está mais. E se não houver o depois para você? Pastor, eu poderia ter descido as águas, não foi. Eu poderia ter participado do encontro com Deus, não foi. Eu poderia ter vindo na escola de líderes, não foi. Eu poderia ter participado da oração com as irmãs, não foi. Não vai ter desculpa, porque se não houver um depois. Sexta-feira eu fui com o irmão conversar com o papai, e eu pedi muito para Deus não deixar eu perder a simplicidade e a essência, irmãos, de ter temor e tremor na presença de Deus, de amar a obra de Deus, porque às vezes a gente vai desanimando, porque a gente é ser humano. Então que você ore dessa forma: Senhor, me ajude a amar a tua obra, me ajude a amar a tua palavra, a tua igreja, me ajude a amar o Senhor. Porque, irmãos, o que eu aprendo? A igreja não é um conjunto de pessoas salvas. A igreja é um conjunto de pessoas chamadas, que se dedicam completamente, abundante e constantemente na obra do Senhor. Se cada um carregar um pouquinho, se cada um aqui que está sentado pegar a sua cadeira, fica leve. Nós estamos agora para, se Deus permitir, finalizar a questão do terreno.
Se cada um, não precisa ajudar com muito, com um pouquinho. Se cada um levantar um tijolo, a gente vai construir. Se cada um se dedicar um pouquinho na obra do Senhor, a gente vai abençoar e ao mesmo tempo ser abençoado. Porque todo o trabalho no Senhor não é vão. E aí eu quero finalizar para você uma coisa. Tem um livro, e eu vou ler um trechinho dele para você, que significa, o nome do livro é Conspiração Divina. É de Dallas Willard. Ele diz assim, ó: o que me entristece é que seguidores de Cristo, presta atenção, exigem tantos incentivos e adulação para fazer a obra de Deus no mundo. O que mais me machuca, é o autor do livro, é ver tantos pastores tendo que suplicar que as pessoas compareçam, ter que implorar que eles usem os seus dons, que elas usem os seus dons, insistir que leiam a Bíblia, suplicar que orem um pouco e devolvam um dízimo. Não deveria ser assim. A motivação de um seguidor de Cristo, de um crente, de um cristão, deveria vir de dentro, onde Cristo está. Esses dias eu tenho reavaliado a minha forma de pastorear. Talvez alguns irmãos até falem assim: pô, pastor, talvez não está mais me mandando mensagem. Manda de vez em quando. Mas eu estou aprendendo, irmãos, que eu como pastor não posso ficar adulando para você vir para o culto. Como pastor não posso ficar adulando para você vir para uma reunião de oração, para uma escola de líderes. Você deve vir por gratidão a Deus, porque Ele te escolheu, Ele te salvou. Você deve vir, sabe por quê? Porque isso deve vir de dentro para fora. Porque se você vir e eu continuar com esse pastoreado, nós vamos ficar só apagando incêndio. E a igreja vai chegar esse número que está aqui, ó, quase todas as cadeiras, daqui a pouco murcha de novo. Enche, murcha. Enquanto você não entender que há uma responsabilidade sobre a sua vida e um privilégio que é de fazer discípulos, nós vamos ficar enxugando o gelo. E o mais interessante que eu acho nisso tudo é que lá no mundo, o mundo diz assim: aproveita, Lucas, daqui a pouco você vai ficar velho, você não aproveitou nada. Isso é mentira. Mas sabe o que eu acho legal, irmãos? O texto que nós lemos, olha só o versículo 58. O finalzinho diz assim, ó: plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho não é em vão. Se não é em vão, quer dizer que tem uma recompensa. Irmão, você já imaginou? Jesus é tão lindo conosco, que além de nos escolher, nos salvar, dar a sua vida por nós, nos chama para fazer a obra, para gerar frutos, e ainda nos garante uma recompensa. No mundo tem recompensa? Qual é a recompensa no mundo? Inferno. A recompensa com Jesus qual que é? O céu, a glória eterna, irmãos. Então, irmãos, eu tenho algumas perguntas para mim finalizar. Faço uma pergunta para você: você está na corrida certa? Qual é a corrida que você está correndo? Eu tenho uma outra pergunta. Se você não está correndo a pergunta certa, será que você não perdeu o rumo e foi parar numa disputa inútil? Porque a Bíblia diz que o mundo passa, porque o mundo jaz no maligno, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A minha outra pergunta para você: seus melhores esforços, olha para mim, estão empenhados na corrida de aplausos passageiros? Eu quero ter status com o homem. Eu quero que eles me vejam com carros bonitos, com faculdade, com casa linda. Ou a sua corrida é para agradar aquele que vai te dar a coroa da vida eterna? A minha pergunta é: você tem lutado por bens materiais, prazeres passageiros, que valem nada nas coisas eternas? O que eu quero te dizer: você pode realizar a obra de Deus, e Ele vai te capacitar com o Espírito Santo dEle. Só que é necessário uma coisa: você crer que Ele é na tua vida. Pastor, qual é a obra? E aí eu finalizo, irmãos. Nós sabemos qual é a obra de Deus. A nossa obra, a obra de Deus, é a mesma obra que Jesus realizou. Onde que está isso na Bíblia, pastor? Eu vou ler para você João 4, 34, 35, diz assim, ó: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra.
Vocês não dizem daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita. Quando os discípulos vieram trazer comida para Jesus, sabe o que ele falou? A minha comida é fazer a obra de Deus. Irmãos, a obra de Deus é a grande colheita nos esperando. E eu vou dizer para você, sempre é tempo de colheita. Só que Jesus fala assim, rogue a Deus para que Deus mande ceifeiros, cooperadores, trabalhadores. E eu tenho rogado para Deus mandar de fora, mas eu tenho rogado mais ainda para Deus levantar vocês dentro da casa de Deus. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Antes de eu conversar com você, eu vou agradecer quem está em casa. Você que entendeu essa palavra, que falou no teu coração, compartilha, manda nos grupos, deixa um like, se inscreve no canal. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.